Se você já se perguntou, quem foi que teve a ideia de estudar a história e, mais doido ainda, estudar o jeito como a gente estuda história, hoje a viagem é exatamente essa. E já dá para entender o nome do canal, Filhos de Heródoto, porque, querendo ou não, todo mundo que conta história com um mínimo de método, mesmo discordando de muita coisa, está meio que andando na trilha aberta por ele. Heródoto viveu no século V a.C., nasceu por volta de 484 e morreu por volta de 425 a.C. Ele era grego de Alicarnasso e escreveu uma obra que ficou conhecida simplesmente como Histórias. Só que história ali não era passado contado bonitinho. A palavra grega historia significava algo como investigação, ir atrás para saber. Ele viajava, conversava com gente, anotava versões diferentes, comparava relatos e contava. Às vezes ele acreditava em coisas esquisitas. Acreditava. Ele relata histórias de monstros, costumes que parecem invenção e umas fofocas de guerra que você lê e pensa, isso aqui é praticamente um episódio de série. Só que o grande pulo ele está tentando explicar por que as coisas aconteceram. Ele quer registrar as guerras greco-persas e, mais do que isso, entender o choque entre mundos. É por isso que chamam Heródoto de pai da história e, ao mesmo tempo, tem quem chame de pai da mentira. Bem-vindo ao clube. Desde o início, estudar história é lidar com versões, interesse, exagero e método. E sabe o que é mais curioso? Antes de Heródoto já existiam listas de reis, inscrições, crônicas, epopeias como a Ilíada, mas Heródoto dá um passo novo. Ele assume que contar o passado exige perguntar e checar. Só que aí vem outro grego que olha para o Heródoto e fala, legal, mas dá para ser mais frio e mais chato. O nome dele é Tucídides, que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso e provavelmente trabalhou nisso a partir de 431 a.C. Tucídides é o cara que tenta cortar ou deixa eu te contar essa lenda maravilhosa e ir para algo mais duro, política, interesses, decisões humanas. Ele fala que não está escrevendo para agradar o público do momento, mas para ser útil no futuro. É quase o nascimento do historiador cético, menos mito, mais causa e consequência. E aí a história do estudo de história vira uma coisa gigante, porque cada época inventa um jeito de olhar para o passado, e isso diz muito mais sobre a época do que sobre o passado em si. Na antiguidade, além dos gregos e romanos, tem um detalhe que muita gente no Ocidente esquece. A China estava desenvolvendo uma tradição historiográfica própria. O nome gigantesco é Sima Qian, que viveu por volta de 145 a 86 e escreveu os Registros do Grande Historiador. O trabalho dele não era só narrar, era organizar biografias, cronologias, genealogias e criar um modelo de escrita histórica que influenciou séculos de historiografia chinesa. Ou seja, enquanto na Europa o pessoal estava debatendo se Tucídides era seco demais, a China estava montando uma máquina de memória imperial. Em Roma, você tem historiadores como Tito Livio, que escreve sobre a origem e a história de Roma, e Tácito, que escreve sobre o Império com um olhar quase venenoso, cheio de crítica e ironia. E aqui tem um ponto-chave: história vira ferramenta política. Quem controla o passado, controla o prestígio do presente. Escrever a história de Roma era, muitas vezes, explicar por que Roma merecia mandar. Aí chegamos na Idade Média e acontece algo interessante. O estudo de história vira muito ligado à religião e à ideia de plano divino. Em vez de causas econômicas, o motor explicativo muitas vezes é providência, mas isso não significa falta de método. Você tem cronistas trabalhando com documentos, copiando manuscritos, preservando informação. Um exemplo famoso é o monge inglês Beda, o Venerável, que morre em 735 e escreve uma história eclesiástica que ajuda a organizar a memória da Inglaterra cristã. É aquela coisa, o objetivo não é científico, como a gente imagina hoje, mas existe um esforço de registrar e ordenar. E enquanto isso, no mundo islâmico, a produção historiográfica é enorme. Você tem grandes compilações, como as de Al-Tabari, séculos 9 e 10, e uma tradição de checar cadeias de transmissão de relatos, algo que influencia a maneira de avaliar fontes. Mas o grande nome meta-história, aquele que pensa o que é história e como sociedades funcionam, é Ibn Khaldun. Em 1377, ele escreve a Muqaddimah, a Introdução, onde ele propõe uma análise de como dinastias sobem e caem, como economia, cultura e política se misturam, e como relatos podem ser falsos por interesses e padrões sociais. Ibn Khaldun é frequentemente citado como um dos grandes precursores de uma visão sociológica da história. E é engraçado, muita coisa que a gente acha moderníssima, tipo o historiador precisa desconfiar do relato porque tem viés, já está ali no século XIV. Aí vem a Renascença e a Europa começa a se apaixonar por voltar aos clássicos.
Só que junto com isso vem uma mudança técnica que altera tudo, a imprensa de tipos móveis, associada a Gutenberg por volta de 1450. Quando imprimir vira mais fácil, texto circula mais, documentos circulam mais, debates circulam mais. Isso faz o estudo de história ganhar escala e também cria um problema. Se circula mais, circula erro e propaganda também. A história passa a ser uma guerra de panfletos. No século XVIII, no Iluminismo, surge a ideia de escrever história como explicação racional do progresso humano. Você tem Voltaire, que populariza uma história menos focada em reis e batalhas e mais em costumes e ideias. Você tem Giambattista Vico, com A Ciência Nova, cuja primeira edição é de 1725, pensando em ciclos históricos e na lógica interna das sociedades. E aí vem um clássico gigantesco, Edward Gibbon, que publica o primeiro volume de Declínio e Queda do Império Romano em 1776. O cara faz um trabalho monumental, com notas, fontes, análise e também com as polêmicas da época, especialmente sobre o papel do cristianismo. É um marco do historiador erudito moderno, só que o grande patch definitivo do estudo de história como profissão acontece no século XIX. Aqui entra um nome que vira quase um meme em curso de história, Leopold von Ranke. Em 1824, ele publica um trabalho importante e fica associado ao ideal de escrever a história como ela realmente aconteceu. O espírito do Ranke é menos opinião moralizante, mais documento, menos eu acho, mais arquivo. Nesse período, universidades alemãs criam seminários, método de crítica de fontes, trabalho pesado em arquivo. O historiador vira um profissional que aprende técnica, não só um escritor talentoso. E claro, isso tem um lado bonito e um lado perigoso. Bonito porque melhora a qualidade do estudo, cria rigor, compara fontes, evita delírio. Perigoso porque o século XIX também é o século do nacionalismo. Então muitas histórias científicas eram também histórias de construção de identidade nacional. Quem é o povo? Qual é a origem? Porque a nossa nação é especial. História vira ferramenta de Estado, currículo escolar, mito cívico. O estudo de história vira um dos motores de inventar tradição. No começo do século XX, depois de 2 guerras e de um mundo industrial bagunçado, alguns historiadores começam a dizer: olha, só documento oficial e só política não dá conta do mundo. E aí nasce uma das grandes revoluções do estudo histórico, a Escola dos Annales na França. Em 1929, Marc Bloch e Lucien Febvre fundam a revista Annales. E a proposta é ousada. História não é só evento e rei. História é economia, geografia, clima, mentalidades, vida cotidiana. Bloch, por exemplo, escreve sobre crenças e estruturas sociais com uma inteligência absurda. Ele também entra na resistência francesa e é executado pelos nazistas em 1944. Um lembrete cruel de que história e política nunca estão totalmente separadas. Depois vem Fernand Braudel, que publica O Mediterrâneo em 1949 e populariza a ideia de diferentes camadas de tempo. O tempo rápido dos eventos, o tempo médio das conjunturas econômicas e o tempo lento das estruturas, como geografia e padrões de vida. É quase como se ele dissesse: uma guerra importa, mas o modo como as pessoas vivem e produzem por séculos também é história. Isso muda a cabeça de muita gente. Aí surgem várias modas, e eu digo modas com respeito porque algumas mudaram tudo mesmo. Tem história social, história econômica, história cultural. Tem história oral ganhando força, entrevistar pessoas como fonte. E isso é muito influenciado por uma coisa simples, tecnologia. Quando gravadores portáteis ficam mais comuns no pós-guerra, a entrevista vira arquivo. Um marco conhecido é a criação do Columbia Oral History Research Office em 1948, nos Estados Unidos, institucionalizando história oral. De repente, a fala do anônimo pode virar documento. Nos anos 1970 e 1980, aparece a microhistória, olhar um caso pequeno para entender estruturas grandes. Um exemplo famoso é o livro de Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes, de 1976, sobre um moleiro do século XVI e as ideias dele. A sacada é genial. Em vez de falar a Europa pensava assim, você pega um indivíduo real e mostra o mundo através dele. E também rola uma treta filosófica. Até que ponto história é ciência e até que ponto é narrativa? Em 1973, Aidan White publica Meta-História e provoca muita gente ao sugerir que a escrita da história usa estruturas narrativas, quase literárias, e isso influencia o sentido. Resultado, o estudo de história começa a discutir não só o que aconteceu, mas como a gente conta o que aconteceu e que escolhas existem nessa contagem. A partir daí não dá mais para fingir inocência. O historiador é um autor e autor escolhe.
Nessa mesma onda, outras correntes entram com força. História das mulheres, história de gênero, estudos pós-coloniais, história global, estudos subalternos. A pergunta muda de quem é essa história, porque durante muito tempo a história oficial foi a história de quem tinha poder e deixava documento. Quando você começa a olhar para os que ficaram fora, colonizados, mulheres, povos indígenas, trabalhadores, você precisa de novas fontes e novos métodos. E isso muda o estudo de história por dentro. E aí, no fim do século XX e início do XXI, vem mais uma revolução, o digital. Arquivos começam a ser digitalizados, bases de dados gigantes aparecem, mapas com GIS entram no jogo e surge o que se chama de história digital. Isso não é só pesquisar no Google, é usar computador para analisar grandes volumes de informação, cruzar dados, visualizar padrões. A história volta a ter uma relação íntima com tecnologia, do mesmo jeito que o censo e os cartões perfurados já tinham lá atrás. E aqui tem uma ironia deliciosa: Heródoto viajava e anotava em pergaminho. Hoje, o historiador pode baixar milhões de páginas digitalizadas sem sair da cadeira e, mesmo assim, ainda sofre com o mesmo problema básico: fonte é fonte. Ela mente, ela omite, ela exagera, ela tem contexto. A diferença é que agora você tem excesso, não escassez. O desafio vira separar sinal de ruído. E por falar em ruído, entra um fenômeno que mudou o estudo popular de história, a Wikipédia, criada em 2001. Ela não é um arquivo acadêmico, mas virou porta de entrada do mundo inteiro para a informação histórica. E isso mudou o jogo da autoridade. Antes o historiador publicado era o guardião. Agora qualquer pessoa lê, edita, discute. Isso tem vantagens gigantes: acesso, democratização, e tem riscos óbvios: guerra de edição, propaganda, erro. De novo, estudar história é lidar com poder, e poder adora mexer na memória. E aí a coisa volta para o ponto geopolítico, porque o estudo da história importa tanto, porque memória é arma. Países constroem narrativas para legitimar fronteiras, decisões, guerras, identidades. Você não disputa só território, você disputa o passado. Por isso, regimes autoritários adoram controlar livro didático, museu, arquivo e até palavra proibida. Controlar história é controlar o que as pessoas acham normal e justo, e dá para ver que o estudo de história sempre esteve colado no poder desde Heródoto. Ele estava registrando guerras entre gregos e persas, que era também uma disputa de narrativa: quem é civilizado, quem é bárbaro, quem tem direito de mandar. Tucídides estava narrando uma guerra que destruía o mundo grego por dentro. Os cronistas medievais estavam sustentando legitimidade religiosa. Os iluministas estavam explicando o progresso. O século XIX estava inventando nações. O século XX estava tentando entender estruturas e traumas. E o século XXI está brigando com fake news, algoritmo e disputa de memória em tempo real. Então, quando você vê o nome do canal, Filhos de Heródoto, não é porque a gente acha que Heródoto acertou tudo. É porque ele representa o começo de uma atitude. A ideia de que o passado não é só uma história para contar, é uma investigação. É perguntar, comparar, desconfiar, tentar entender o humano. E isso é lindo e perigoso. Lindo porque dá profundidade para a vida. Perigoso porque mexe com identidade, orgulho, política. E gente poderosa não gosta quando alguém cutuca a versão oficial. Se você quiser uma definição bem simples do estudo de história, seria mais ou menos assim. É a tentativa de montar um quebra-cabeça gigante com peças faltando, peças repetidas, peças falsas e ainda por cima com alguém tentando te vender uma versão já pronta. E mesmo assim a gente insiste, porque sem esse esforço a gente vira refém do presente, e um povo sem memória ou com uma memória fabricada fica fácil de manipular. No fim das contas, estudar a história do estudo de história é perceber que a pergunta nunca foi só o que aconteceu. A pergunta sempre foi: quem está contando, por quê, com quais fontes, para servir a quem e o que a gente faz com isso hoje. E quando você entende isso, você vira um filho de Heródoto também, não por herança de sangue, mas por herança de curiosidade. E aí, quer se tornar um filho de Heródoto também? Não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Tchau, até o próximo vídeo.